Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso mais um podcast Gastro em Movimento da Clínica Ludwig, em parceria com a nutricionista Maria Fernanda Cunha. Um podcast leve, aberto, alegre, instrutivo, em que a gente vai trazer para vocês informações mais atualizadas possíveis sobre diversos fatos que envolvem a gastroenterologia. Eu sou Juliano Coelho Ludwig, gastroenterologista, especialista em doenças intestinais, e eu tenho aqui na mesa várias especialistas na área. Meninas, Eu sou a nutricionista Maria Fernanda Cunha, especialista em saúde intestinal. Eu sou Fernanda Bianchi, médica gastroenterologista. Eu sou Luísa da Damperini, médica gastroenterologista. perfeito, equipe pronta, microfones abertos. Doutora Luísa, a senhora tem uma subespecialidade que é foco em doenças pancreáticas. O pâncreas é um órgão meio esquecido, né? Pela localização, pelo conhecimento, mas nos últimos anos ele foi trazido um foco para ele, principalmente que nós temos feitos mais diagnósticos de alterações no pâncreas. Como a gente tem exames melhores, tomografia, ressonância, não é incomum hoje você pedir um exame desse para uma investigação de uma dor abdominal e você ver uma manchinha no pâncreas. O que são essas manchinhas que muitas vezes o radiologista vai escrever que é um cisto, um nódulo? Explica pra gente, assim, fale um pouco sobre o pâncreas pra gente, por favor. Perfeito. Eu sou um pouco suspeita, né? Eu sou maravilhada com pâncreas, eu gosto do assunto. E realmente o pâncreas é um órgão que está começando a ter o destaque dele agora. Merecido, inclusive. Com certeza, merecido. E talvez o que realmente contribuiu para esse destaque realmente é esse aumento, não aumento especificamente das lesões, mas talvez o maior diagnóstico. Então, realmente, essas lesões que aparecem do pâncreas, normalmente, elas são encontradas por exames que são feitos para outros motivos. Então, por exemplo, o paciente que está com uma cólica renal, vai lá, faz uma tomografia de abdômen para ver a questão renal e encontra uma lesão no pâncreas. Então, isso a gente chama de lesões incidentais. Então, o que significa isso? São exames que a gente faz por outros motivos e aparece essa lesão no pâncreas, enfim, né? Que a partir do momento que vista, precisa ser entendida. Por quê? Maioria das lesões dos cistos pancreáticos são benignos, são do bem, certo? Mas existem lesões que podem ter um potencial maligno ou que são malignas. Então, sempre quando visto, é importante a gente realmente avaliar se é um nódulo, se é um cisto, para daí entender que tipo de lesão é e que tipo de conduta nós vamos ter frente a essa lesão, né? A gente tem, dentre das lesões do pâncreas, lesões que são totalmente benignas. Cistos, por exemplo, pseudocisto do pâncreas, né? Uma lesão composta de líquido, normalmente associada a um episódio de pancreatite aguda prévia, que na maioria das vezes não vai causar sintoma nenhum, ou se causa sintoma, muitas vezes involui com o decorrer do tempo e que realmente a gente não precisa se preocupar em relação a risco de doença grave, certo? Agora a gente tem lesões, né, cistos pancreáticos, por exemplo, a neoplasia mucinosa ou a neoplasia mucinosa intraductal, chamado de IPMN, que são lesões que na maioria das vezes, quando diagnosticadas, nem sempre tem um risco no momento do diagnóstico, mas a gente precisa muitas vezes acompanhar pelo potencial risco futuro. Muitas vezes a vida vai passar e nada vai acontecer em relação a essas lesões, o paciente vai conviver com isso. Eu sempre digo, né? Descobrimos isso. Pode ser que se não tivesse feito um exame mais detalhado, uma tomografia, uma ressonância, você poderia passar a vida toda sem nunca descobrir. Mas, como a gente descobriu, muitas vezes a gente tem que acompanhar
e conforme a evolução dessa lesão, definir aí a próxima etapa, o próximo passo, né? Quais exames que são mais indicados para fazer esse acompanhamento nos cistos que merecem acompanhamento? Porque você falou que tem alguns cistos, nem todos os cistos precisam ficar sendo acompanhados assim de longa data, mas nos que precisam, quais exames que geralmente usamos assim? Exames, principalmente exames de imagem, né? Então, normalmente, cistos no pâncreas, nódulos no pâncreas, não vão causar alterações em exames de laboratório e muitas vezes, como normalmente são lesões que são pequenas, não necessariamente vai causar sintomas, certo? Então é importante a gente destacar isso, né? Quando a gente tem alguma manifestação, algum sintoma, normalmente é um sinal de alerta. Então, por exemplo, um paciente que apresentou uma pancreatite aguda, ou um paciente que apresenta uma icterícia, né, um amarelão nos olhos, um paciente que está apresentando diarreia com gordura nas fezes, perda de peso, são sinais de alarme que, associados a uma lesão pancreática, a gente tem que ter um olhar mais cuidadoso. Mas falando no contexto, fizemos um exame por outro motivo, encontrou lá uma lesão pancreática. O exame que ajuda a entender que tipo de lesão é ressonância com colangio-ressonância. Então, a ressonância do abdômen superior com colangio-ressonância vai nos trazer muita informação. Tamanho do cisto, importantíssimo esse tamanho, característica do cisto, se tem algum componente sólido, alguma coisa dentro desse cisto, e principalmente se esse cisto está se comunicando com o canal do pâncreas, né? A gente chama de ducto pancreático principal, então se existe uma comunicação ou não, porque isso vai ajudar muito na classificação, em a gente entender o tipo de cisto. Em alguns casos, principalmente conforme essa característica inicial dele, a gente tem um outro exame que se chama ecoendoscopia, que é uma endoscopia que tem como se fosse um ultrassom na ponta. Esse ultrassom por endoscopia, ele consegue chegar bem próximo do pâncreas, e aí ele consegue avaliar de forma bem detalhada o tipo de lesão, o tipo de cisto, e quando necessário, inclusive a gente pode fazer uma punção, né? Retirar um pouco de líquido desse cisto para poder analisar de forma mais detalhada. Então, nessa punção, a gente consegue avaliar a presença de glicose, né? Fazer exames laboratoriais, né? Nesse líquido, avaliar a glicose, avaliar marcadores, que é o CA199. Inclusive, a gente consegue já fazer testes genéticos, não é em todo lugar que está disponível, mas testes genéticos que conseguem nos auxiliar no entendimento do tipo de cisto. Todo paciente vai ter que fazer uma ecoendoscopia? Não necessariamente. Às vezes, só o controle com ressonância a gente consegue entender o cisto e, se necessário, repetir dentro de 6 meses, 1 ano, 2 anos, dependendo aí do comportamento. Mas a gente tem o artifício desse exame que nos ajuda muito e que está cada vez mais disponível para a gente poder, conforme essa análise, definir a conduta correta. Pelo que você está falando, então, comparado a muitos anos atrás, a conduta mudou, né? A gente via condutas no passado em que apareciam essas imagens em tomografia, em ultrassom, com laudos de cistos e ficava meio que por aí. Hoje, o recomendável é esclarecer que tipo de lesão que é. Com certeza, com Entendi. certeza. E não necessariamente significa grave. Isso aí. Não necessariamente, mas eu tenho que tentar chegar nesse veredicto, né? Isso aí. Entender o que está acontecendo, até porque, né, gente, a população está envelhecendo, nós estamos vivendo mais. Então, às vezes, esses cistos, eles podem, no decorrer do tempo, evoluir de uma forma
diferente conforme também a nossa idade, Idade. né? Uhum. Quando a gente está falando de cisto, a gente não está falando naquele câncer de pâncreas, galopante, que realmente é bastante agressivo, que tem um potencial realmente de o paciente terminar em óbito, né? São doenças um pouco diferentes? Perfeito, com certeza. São doenças bem diferentes, né? Tanto na característica de imagem, quanto muitas vezes na apresentação clínica, né? Infelizmente, o câncer de pâncreas ainda é uma doença que em estágios iniciais é silenciosa. Então, muitas vezes, quando a gente diagnostica, ela já está num estado avançado e é por isso que nos assusta, né? Mas esses cistos, né? Essas lesões císticas vistas em exames de imagem realizados muitas vezes por outros motivos, elas são diferentes da neoplasia pancreática do câncer de pâncreas, né? Tá. Eu quero fazer uma pergunta aqui me colocando no perfil do paciente, tá? Então, como uma dúvida que algumas pessoas podem ter. Se existe algum remédio para tomar para esses cistos e se é possível retirar esses cistos. Excelente, Fê, e é o que realmente, na visão do paciente, ele quer saber, né? Independe se é um cisto tal, né? Ele quer saber a conduta, o próximo passo, né? A gente não tem medicamento para resolver esse cisto, né? Não tem uma medicação que vai fazer esse cisto evoluir ou esse cisto curar, né? Até porque a maioria dos cistos são benignos, né? E a gente vai conviver com eles e muitas vezes nada vai ser feito em relação a isso. Mas no caso em que esse cisto, né, ele está evoluindo ou que ele apresenta características preocupantes, né, um potencial maligno ou que a gente lá na ecoendoscopia fez a punção, tem um risco, a gente tem o arsenal da cirurgia. Eu digo que cirurgia de pâncreas não é uma cirurgia pequena, então ela está aí para, quando indicado, ser feito, né? Mas a gente não vai indicar cirurgia para tirar qualquer cisto de pâncreas, porque tudo na medicina a gente tem que colocar risco-benefício, né? Então, se a gente tem um cisto que não tem características preocupantes, que está tranquilo, a gente vai acompanhar, porque o risco de operar esse cisto é muito maior do que o risco de deixar esse cisto ali e a gente acompanhar e provavelmente a vida toda ele ficar ali quieto, né? Mas naquelas situações em que realmente a gente tem características preocupantes, e isso vai ser baseado em tamanho, em característica da lesão, em punção, em manifestação clínica, a cirurgia, né, tá aí como o tratamento, né? Hoje em dia a gente tem cirurgia videolaparoscópica, a gente tem cirurgia robótica que diminui a morbidade, né, do procedimento, mas ele tem que ser bem indicado, né? Não é para qualquer cisto, não é para todo momento o tratamento. Ou seja, o tratamento, que é a cirurgia, ela não é tão simples assim. Então tem que ser muito bem escolhido qual paciente merece ser submetido a uma cirurgia ou não, né? Se é necessário ou não. Perfeito, perfeito. Falei um pouquinho da questão de medicamento, né? Para cisto, para lesões, a gente não tem tratamento medicamentoso, mas claro, dependendo da lesão, né? Então, lesões no caso, neoplasia pancreática ou lesões císticas grandes que estão acometendo o funcionamento do pâncreas. Então, isso pode acontecer, né? Lesões grandes que ocupam o espaço ali do pâncreas e comprometem o funcionamento dele. Muitas vezes a gente pode ter associado o que a gente chama de uma insuficiência exócrina pancreática. O que é isso? É um funcionamento inadequado da função exócrina do pâncreas. O pâncreas, para a gente clarear, né, ele é um órgão que tem duas funções principais. A função endócrina, que está relacionado à produção de hormônios, né, insulina, glucagon, e que vai regular a glicose do nosso corpo.
E nós temos a função exócrina, que está relacionado principalmente com a parte de digestão. Então, o pâncreas tem essa função exócrina, que é produzir o suco pancreático. Nesse suco, a gente vai ter principalmente, que é o que a gente mais fala, né? A amilase e a lipase, que vai ajudar na digestão dos carboidratos e das gorduras. E quando a gente tem um comprometimento nessa função do pâncreas, seja na função endócrina, que vai se manifestar na forma de principalmente diabetes, né? Ou na função exócrina, que vai se manifestar na dificuldade de digestão, gordura nas fezes, dificuldade de absorção de nutrientes, aí sim a gente tem opção terapêutica, né? Não é para o cisto em si, mas é para a função do pâncreas. E aí, dentre uma das opções que a gente tem para a função exócrina é enzima, né? Então, a pancreatina é uma delas, né? Ela auxilia nessa função do pâncreas em conseguir absorver o nutriente da nossa refeição, da nossa alimentação. E, claro, quando tem um diabetes associado, o tratamento do diabetes, né? Seja com insulina, seja com medicamentos antidiabéticos orais, né? Então, a gente tem essa possibilidade, mas é casos específicos em que a gente já tem comprometimento da função do pâncreas. Perfeito. Né? Você falou em pancreatite, que Uhum. às vezes a manifestação pode ser uma pancreatite, que é a inflamação do pâncreas. Explica melhor o que seria a pancreatite, então, de uma forma geral. Perfeito. A pancreatite é uma, né, inflamação do pâncreas. É, a gente pode classificar em duas diferentes pancreatites, a pancreatite aguda e a pancreatite crônica. Os cistos pancreáticos, eles podem se manifestar da mesma forma, tanto como pancreatite aguda quanto pancreatite crônica. Pancreatite aguda, o que é? É uma inflamação aguda do pâncreas, né? A principal causa dessa pancreatite aguda vai ser cálculos biliares. Pedra na vesícula, né? Alguma pedra que saiu da vesícula, interrompeu o canal ali do pâncreas. Essa interrupção do canal do pâncreas começa a fazer como se fosse uma autodigestão pelas enzimas do pâncreas e isso provoca uma inflamação pancreática. Essa pancreatite aguda é uma doença que precisa ser tratada em ambiente de pronto atendimento, né? Quando ela acontece, a gente precisa internar, porque é uma doença que pode ser muito grave, né? Para a gente clarear, né? Para entender o que o paciente vai ter na pancreatite aguda, né? Principalmente uma dor abdominal de forte intensidade, né? Em abdômen superior, pode correr para as costas. O paciente normalmente tem vômito, tem náusea. Então, nesses casos, a gente precisa de uma avaliação imediata para entender o que está acontecendo. Já na pancreatite crônica, é uma inflamação progressiva e crônica desse órgão, né? Essa inflamação, ela muitas vezes está associada com hábitos de vida também, então etilismo, tabagismo, né? São coisas que vão estar relacionadas a essa pancreatite crônica e isso não vai ser uma manifestação aguda, normalmente é um paciente que tem uma perda de peso progressiva, um paciente que tem uma esteatorreia, né, uma gordura nas fezes, um paciente que tem uma dor abdominal crônica, aí que a gente vai começar a suspeitar que possa ter uma pancreatite crônica associada. Então, são dois tipos de pancreatites, né, que se diferem. Ambas podem ter lesões associadas, né, cistos, lesões pancreáticas, e que faz parte aí das doenças relacionadas ao pâncreas. Bem, Eu queria pegar um tema que está bem atual agora, que é a história de episódios de pancreatite em pacientes que estão usando análogos do GLP-1. Então, a semaglutida, a tirzepatida, o Mounjaro, o Ozempic. Por que acontece? É o medicamento que causa diretamente no pâncreas isso? Esse é um assunto bem atual mesmo, né, Fê? Os estudos que a gente tem até o momento não comprovam que esses medicamentos são causa de pancreatite aguda, tá? O que a gente tem são pacientes com fatores de risco importantes para a pancreatite aguda, né? Então, pacientes obesos que muitas vezes estão perdendo peso e essa perda de peso, às vezes mais rápida, pode
favorecer a formação de cálculos Cálculos. biliares, e isso realmente aumenta o risco de pancreatite aguda. Então, a gente tem isso realmente comprovado, né? Esses episódios maiores de pancreatite aguda, muitas vezes relacionada a cálculo biliar e não necessariamente à medicação. A gente também tem um perfil de pacientes que usam essas medicações de forma de procedência duvidosa, então medicamentos que vêm, a gente não sabe de que forma, que Qual é a tipo, composição? composição, o que tem ali dentro, né? E isso, sim, aumenta muito o risco desse paciente de fazer pancreatite, de fazer hepatite aguda, de fazer muita. Aí é diferente, aí é por causa da composição. Isso aí, não do mecanismo de ação da Indireto lá medicação. do cálculo, né? Que foi o que foi falado no Congresso de Pâncreas que a gente fez em Florianópolis lá, né? Que a endocrinologista falou justamente isso, que eles têm visto que o maior número de pancreatite relacionado ao medicamento eram medicamentos de origem duvidosas. Isso aí, isso aí. Interessante. Que não aumenta só o risco de pancreatite, mas de outros problemas graves, né? E é importante a gente deixar isso bem claro, porque a gente tem a questão da obesidade como um problema de saúde pública, né? Essas medicações vieram como uma opção para auxiliar nisso, e a gente não pode, quando indicado, ter receio de usar Exato. pelo medo de ter uma pancreatite causada pelo medicamento, porque a gente não tem isso comprovado, né? Uhum. Eu acho que a gente esgotou o assunto, né? Você quer que eu complemente do ponto de vista nutricional? Você tem informações, você sempre está aberta para complementar. A gente aprendeu muito com você aqui hoje. Foi muito complexo, trouxe várias situações, assim, né? Então, começando pelos cistos, hoje realmente a alimentação específica para os cistos, assim como não tem medicamento, a alimentação também não vai interferir exatamente nisso, mas tem que ver se tem uma perda de função associada. Então, se tem uma esteatorreia, se tem alguma outra questão, a gente trabalha nessa questão, né? Uhum. E quando vai para esse processo de perda de função do pâncreas, então, que tipo de perda de função? Ela é exócrina? Tem a ver com essa parte de enzimas digestivas? O paciente vai usar essas enzimas? Porque se ele não for usar as enzimas, a gente precisa controlar a gordura da dieta. Se ele for usar, ele pode consumir, claro que não livremente, né? Mas ele pode consumir essa gordura e acompanhar as vitaminas, principalmente A, D, E e K, que são lipossolúveis, ou seja, elas precisam desse ambiente gorduroso para elas serem bem absorvidas. São pacientes que têm um risco grande de desnutrição também, né? De desnutrição, Mas- aí acaba influenciando saúde óssea, vai além, né? E se for uma alteração mais endócrina, a gente vai ter que trabalhar nessa diabetes, até mesmo hipertrigliceridemia, precisa ir acompanhando dependendo de qual o caso do paciente, mas as condutas nutricionais elas vão se encaixando para isso e é bem importante ajustar. Excelente. E falando um pouquinho, aproveitando o gancho dessa questão da insuficiência exócrina pancreática, da esteatorreia, sempre quando existe isso, a gente tem que investigar o pâncreas, né? Mas é importante a gente falar que existe uma comunicação muito próxima do pâncreas com o intestino. Então, muitas vezes, gordura nas fezes, a esteatorreia pode ter relação não só necessariamente com pâncreas, mas com doenças intestinais, que é o que a gente já comentou, doença celíaca, supercrescimento bacteriano, doenças inflamatórias intestinais. Então, sempre quando existe uma esteatorreia, uma gordura nas fezes, o pâncreas precisa ser avaliado, com certeza, mas quando a gente avalia o pâncreas e da parte dele está tudo bem, pensar nessa relação com o intestino, que o nosso trato gastrointestinal é uma comunicação, né? Quando um não está bem, pode Perfeito. refletir no outro. Uhum. Perfeito. Mas alguém quer fazer algum comentário? Acho que foi muito bom. Abordamos bastante o pâncreas, que é um órgão, sem dúvida nenhuma, também acho que ele estava muito menosprezado, ele tem uma importância, só que ele é diferente, ele precisa de um cuidado especializado, né? Entendeu? Acho que não menospreze o pâncreas, eu acho que essa é a conversa, assim, né? Investigue da melhor maneira possível,
né? Não tenha medo de investigar e se não souber, encaminhar para quem sabe, né? Isso que é fundamental. Então, muito bem, parabéns a todos envolvidos, obrigado pelo carinho de estar junto com a gente aqui e fique acompanhando a gente que a gente vai trazer mais novidades para vocês.